Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, peguem o livro de ciências, abram na página 32 e vamos iniciar a nossa aula de hoje, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos no ambiente, tá bom? Nós vamos iniciar o capítulo 3. Então vamos lá. Opa, eu ainda tô aprendendo a mexer nesses pincéis. Então, vamos lá. Os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. As bromélias, por exemplo, são plantas comuns em ambientes de matas, como mostram as ilustrações abaixo. Então, olha só, as bromélias são plantas, tá vendo? E olha só como elas crescem. Elas crescem direto no tronco das árvores, estão vendo? Além das bromélias, que outro ser vivo vocês conseguem visualizar nessas imagens? Nós temos, por exemplo, nós temos o pássaro, nós temos a própria árvore, nós temos outras plantas, tá vendo? Que animal está se alimentando? Olha só, nós temos o passarinho, né? E as bromélias, elas se alimentam do quê? Vocês sabem? E a pedra ilustrada na primeira imagem, ela é um ser vivo? Tudo isso é coisas para vocês pensarem. A pedra, ela é um ser vivo? Então, vamos lá. A pedra, ela não é um ser vivo, tá bom? Ela não precisa se alimentar, ela não utiliza oxigênio, a pedra não cresce, ela não se reproduz, certo? As bromélias, elas se alimentam através de suas raízes, certo? Elas produzem o próprio alimento. Através de que forma que elas produzem o próprio alimento? Através da luz do sol e também daquilo que suas raízes conseguem extrair do solo. No caso aqui, ela fica diretamente no tronco da árvore, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 33, vocês vão pintar somente os componentes vivos do ambiente. Então, a casa, por exemplo, ela não é um ser vivo. Então, a casa você não vai pintar. Mas, por exemplo, as galinhas você vai pintar? Sim. E a vaca? Também. Os porcos? O cavalo? Então, é somente aquilo que for vivo, tá bom? Do ambiente, aqui na perguntinha 1. Na 2, observe as fotos e converse com os colegas. As plantas naturais e a planta artificial devem receber os mesmos cuidados? Quando eu vou lá na loja, eu compro uma planta de plástico. E aí, quando eu vou lá na floricultura e compro uma semente, planto na terra, aí cresceu uma flor. Ela merece o mesmo, ela deve ter o mesmo cuidado da plantinha de plástico? O que vocês acham? Bom, é claro que não. A plantinha de plástico, ela não é um ser vivo, então ela não precisa de cuidados como regar, né? Ela não precisa ter uma terra adubada, ela não precisa de quantidade correta de sol para receber por dia.
Já a planta natural, ela precisa de vários cuidados, senão ela morre. Com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial e com as plantas naturais? Então, olha só, a planta artificial, se ela ficar, por exemplo, você colocar na estante na sala, um exemplo, não vai acontecer nada com a planta artificial. Ela vai juntar poeira, né? Então você vai ter que limpar. E se ninguém quebrar, ninguém, né, derrubar ela, ela vai permanecer ali. Então ela vai permanecer da mesma forma. Agora, já a planta natural, ela possui um ciclo. Ela nasce, aí ela cresce, aí ela vai, nesse caso aqui dos girassóis, vai fornecer sementes, né? Vai se reproduzir e aí ela vai murchar, morrer. E aí vai nascer outra planta. Você vai plantar novamente, vai cuidar e aí cresce novamente. Este é o ciclo do natural. Então vamos lá. As necessidades dos seres vivos. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. As plantas obtêm água do ambiente por meio de suas raízes. Os animais terrestres precisam consumir água. Os animais que vivem em ambientes aquáticos se alimentam e se locomovem na água. Muitos seres vivos precisam de ar para sobreviver. O ar é formado por vários gases, como o oxigênio, que é usado pelos seres vivos na respiração. Na água também há gás oxigênio, usado na respiração dos seres vivos aquáticos, como os peixes e as algas. A luz e o calor do sol também são necessários à vida. As plantas usam a luz solar para produzir o próprio alimento. Muitos animais, como os seres humanos, se alimentam de plantas. Então, olha só, aqui na fotinha eu tenho uma rã em uma bromélia, ogirino, que é o filhote da rã, está na água dentro da bromélia. Ele respira o oxigênio presente na água. Então, olha só, em uma bromélia, eu tenho resquícios ali de água dentro da bromélia. E aí a rã tá ali, ela também tem ali um filhotinho, né, que é o girino, que vai crescer e aí depois vai virar uma rã. E tem outros organismos, outros seres aqui que nós não vemos, certo? Que também são seres vivos e são responsáveis e necessitam desse pouquinho de água para sobreviver. Então, um ser vivo depende do outro, tá bom? E todos os seres vivos, nós e outros animais, eles precisam de ar, água, do calor do sol. Vocês sabiam que se nós não tivéssemos o sol, nós morreríamos. A luz solar, ela é essencial para várias coisas, porque a luz do sol, ela é a fonte de calor que nós temos. Então, o ser humano, por exemplo, ele precisa de uma certa temperatura para poder sobreviver. Além disso, a luz do sol é o que estimula outros seres a estarem vivos. Então, por exemplo, nós precisamos das árvores, porque as árvores, elas limpam o ar e produzem oxigênio. Se nós não tivermos árvores que necessitam da luz do sol para poder sobreviver, nós não teríamos ar puro para respirar. Por isso que é tão importante preservarmos árvores, matas,
ambientes naturais, tá bom? Esses ambientes naturais, nesses parques, eles são responsáveis para limpar o nosso ar. Por isso que a qualidade do ar tem caído tanto nas cidades, porque infelizmente as pessoas têm desmatado essas áreas, né, essas áreas verdes. E quanto menos árvore nós temos, quanto menos natureza, né, quanto menor essa proporção de natureza, menor é a nossa qualidade de vida. Então, olha só. A luz e o calor também são necessários à vida. As plantas usam a luz solar para produzir o próprio alimento. Muitos animais, como seres humanos, se alimentam de plantas. Beleza. Perguntinha 1. Complete as lacunas do texto. Alguns tipos de rãs, sapos e pererecas vivem vamos pensar, hein? Que se acumulam em bromélias. O que tem acumulado aqui na bromélia? Que a rã, por exemplo, tá ali. Na água. Então, aqui na primeira lacuna, vocês vão escrever água. Eu já vou completar com vocês, tá bom? A bromélia usa a do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva. Então, o que a bromélia precisa do sol? Ela usa a luz do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva. Bom, turma, eu tentei colocar as respostas aqui nas lacunas, mas essa ferramenta ela é um pouquinho complicada para poder escrever, tá bom? Mas aí eu tentei inserir aqui, vocês colocam a letra melhor do que a que eu consegui inserir aqui. Então vamos ler novamente. Alguns tipos de rãs, sapos e pererecas vivem na água que se acumula em bromélias. A bromélia usa a luz do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva, certo? Agora vocês vão pensar o seguinte: vocês têm algum animal na casa de vocês? Ou vocês conhecem alguém que tem animal na casa de vocês? Esses animais, eles possuem algumas necessidades, certo? E quais são essas necessidades? Então, por exemplo, eu tenho uma gata. Essa gata, ela precisa se alimentar, ela precisa dormir, né? Ela também precisa tomar sol, né? Ela gosta de sentar, de tomar sol. Ela precisa de respirar. Ela precisa de beber água, não é mesmo? Então, essas são algumas das necessidades que a minha gata possui. Vocês vão escrever aqui, nesse pedacinho mesmo, em branco na 2. Algumas necessidades que vocês sabem de algum animal que vocês conhecem, mesmo que vocês não possuam nenhum animal de estimação. Bom, turminha, por hoje na aula de ciências é só isso, certo? Nós aprendemos hoje quais são os componentes do ambiente e que existem diversos seres vivos interagindo em um mesmo ambiente, principalmente se esse ambiente é um ambiente natural, tá bom? E eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção ao redor de vocês e observassem outros seres vivos que não apenas animais, existem outros seres vivos que não são animais. As plantas, por exemplo, são seres vivos. Então, eu gostaria que vocês passassem a observar no ambiente de vocês outros seres que também precisam de cuidado e que precisam de oxigênio, precisam de luz, precisam de água, de alimento para poder sobreviver, certo? Então, por hoje é só, turminha. Então, ó, o que ficou combinado? Fazer a atividade da página 33 e a atividade da página 34, certo? Então, por hoje é só. Beijo, turma.
Fala que me ama.